na realidade, é um vale-aposentadoria. Então, precisa ser analisado como um processo de aposentadoria. Na hora que alguém pode sair de abono de permanência, significa que ele pode se aposentar na hora que quiser. Então, isso é importante, porque se o abono de permanência for concedido sem observar todos os requisitos, pode abrir um precedente que vai dar discussão lá na frente de que, olha, na hora de analisar a aposentadoria, não tem condição de aposentar, mas como? Se eu já estava até de abono de permanência, né? Então, é preciso que essa situação acabe sendo bem analisada. Então, essas são as considerações iniciais. A gente, com o grupo que tem, a gente vai começar para não estar atrasando muito. Doutora Regina, tem alguma observação antes do doutor João? Bom dia a todos, que todos sejam bem-vindos. E hoje o nosso dia é com o doutor João Paulo, conforme já citado, e esperamos que todos participem. Podem ligar o microfone, fazer seus questionamentos, não tem problema interromper. Aqui nós estamos numa comunidade previdenciária onde a gente discute o assunto. Não entendeu ou quer passar o seu entendimento, é só abrir o microfone, ok? Tenhamos toda uma linda manhã. Doutor João Paulo, é contigo. Doutor João Paulo é advogado já há um bom tempo, faz parte da nossa equipe já há mais de 2 anos, embora já convivesse com a área aí há mais de 10 anos, né? Então, doutor João Paulo, é com o senhor. Tenha um bom trabalho. Obrigado, doutor. Inicio cumprimentando os colegas que se fazem presente, né? É uma satisfação poder colaborar com discussão sobre esse tema, que é um tanto quanto antigo, mas ainda existem muitos desafios aí de interpretação a respeito da questão. Doutor Alberto, pode passar para mim o primeiro? Abono de permanência. Vamos lá, mais um, por favor. Bom, abono de permanência. O abono de permanência é um incentivo financeiro pago ao servidor público estatutário que implementa os requisitos para a obtenção de aposentadoria voluntária, mas opta por permanecer em atividade. Então, esse valor, quando ele foi instituído pela emenda 41, ele era equivalente à contribuição previdenciária descontada da remuneração do servidor. Bom dia. Pode passar, Alberto. Então, qual que era a ideia do abono de permanência quando ele foi instituído? O abono de permanência foi positivado no intuito de reduzir custos previdenciários e otimizar a gestão pública, na medida em que ele mantém o servidor em atividade, né, evitando, assim, despesas com outros servidores, né, posterga aí as despesas previdenciárias e ainda mantém uma mão de obra qualificada, né, preserva aquele servidor mais antigo no cargo e ele tem muito a colaborar ainda. Então, a pessoa que está no ápice da carreira está para se aposentar, tem muito conhecimento adquirido, ao invés de passar esse servidor para inatividade, paga-se a ele esse incentivo, né, e todo mundo está ganhando. O servidor ganha um incentivo financeiro, né, até porque, como ele já está na véspera de aposentadoria, provavelmente ele não tem mais nada a crescer com relação à remuneração, né, então ele recebe esse valor que seria descontado dele, né, e a administração também sai ganhando, porque mantém esse servidor com muita experiência e ele continua realizando um trabalho. Vamos passar mais um, Alberto, por favor. Não, acho que voltou, né? A origem do abono de permanência. O abono de permanência foi instituído pela emenda constitucional número 41, vigorando a partir de 31/12/2003. A emenda 41 incluiu o parágrafo 19, no artigo 40, que estabelece, parágrafo 19, o servidor de que trata este artigo, que tem implementado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no parágrafo 1º, 3A, e que opte por permanecer em atividade para jus ao abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no parágrafo 1º, inciso 2º. Então, a gente vai ver lá na frente que a emenda constitucional 103, ela alterou um pouco as regras do abono de permanência, né?
aqui ele falava, o texto era expresso falando que o valor seria o valor da contribuição do servidor. Mas lá na frente, quando a gente tratar das alterações da emenda 103, a gente vai verificar que isso foi flexibilizado. Ok? Pode passar, Alberto. Bom, em síntese, o abono de permanência foi instituído pela emenda constitucional número 41 de 2003, é aplicável aos servidores que implementam os requisitos para aposentadoria voluntária, seja nos termos das regras permanentes do artigo 40, como também nas regras de transição. Então, todos aqueles que implementem os requisitos para aposentadoria voluntária, eles passam a ter direito ao abono de permanência. E aqui eu faço uma ressalva, né, para essa questão que o doutor Ademir comentou no início, a respeito do abono de permanência ser um vale, né, uma espécie de vale para a aposentadoria. Por quê? Porque se o ente reconhece que esse servidor tem o direito ao abono de permanência e passa a fazer, implementar esse abono, o servidor automaticamente presume-se que ele tem condições de aposentadoria. Então, se ele está no gozo do abono de permanência e amanhã ou depois ele resolve pedir a aposentadoria, fica difícil até de ser negado esse benefício, por mais que lá na frente, na hora que a unidade gestora for verificar, pode ser que tenha algum tipo de problema, mas é um vale e já gera uma presunção de que o servidor efetivamente completou os requisitos para aposentadoria. Então, aqui, a ressalva que se faz é o seguinte, é muito importante que a administração conheça todas as formas, né, todas as espécies de benefício, todas as modalidades de benefício, né, porque a gente vai ver um pouco mais para frente que os efeitos do abono, ele é automático, ele não precisa nem ele precisa sequer de um requerimento do interessado, do servidor. Então, implementou os requisitos, o efeito, ele é automático. Então, a gente até vai, quando a gente for disponibilizar o material, a gente vai disponibilizar junto aquele manual de concessão de benefícios da Secretaria de Previdência, porque lá ele vem trazendo de forma detalhada todas as espécies de benefício, todas as modalidades, né, para aqueles lugares ainda que onde não foi feito a reforma, né? Então, se aplica ainda as regras antigas, isso tem que ser verificado para que tenha um cuidado redobrado com relação a essa questão do abono. Doutor, o senhor quer falar alguma coisa nesse ponto? O microfone está desligado. Não, eu acho que a situação é isso mesmo, tá tranquilo. Só a gente reforça de que na medida de que a gente isso não é uma fala isolada, não. Isso a gente está aqui para um bate-papo. Então, na medida que tenham alguma dúvida, tem algum questionamento, levanta a mão, abre o microfone e participe. A sua dúvida pode ser a dúvida de mais gente também. É que quem está do lado de cá, de repente, não consegue enxergar algumas coisas que quem está lá na ponta tem dificuldade. Então, levante a mão e pode perguntar, tá? Pode seguir, doutor João. Ok. Então, só que complementando essa situação, voltando até aquela fala que o doutor Alberto, aquele tema que o doutor Alberto trouxe na semana passada, de averbações, de contagem, então isso é muito importante manter o cadastro atualizado, né, com essas informações do servidor, para que não haja nenhum tipo de problema na verificação dos requisitos para aposentadoria, né, e não ter nenhum tipo de prejuízo com relação a essa questão, tanto do abono, quanto da concessão de um benefício no futuro. Pode passar, Alberto, por favor. Bom, requisitos para a obtenção do abono de permanência. O direito ao abono de permanência decorre automaticamente do implemento das condições para aposentadoria voluntária, não se fazendo necessário sequer a formalização de requerimento pelo servidor interessado. Pode passar, Alberto. Eu trouxe alguns julgados recentes, agora do nosso Tribunal de Justiça, a respeito dessa questão do abono de permanência. Então, ali. Abono de permanência, requerimento administrativo desnecessário, direito constitucional. Prescrição funcional reconhecida. Então, a ementa ali, ela fala que não tem necessidade do requerimento pelo servidor,
e isso, inclusive, gera efeitos lá na frente, no caso de eventual discussão judicial a respeito do abono. O servidor pode requerer todos os efeitos financeiros a partir da implementação nos 5 anos anteriores à efetivação desse direito. Deixa eu ler o de baixo aqui. Remessa necessária, ação ordinária de cobrança, servidor estadual, abono de permanência, termo inicial. Nos termos do parágrafo 19 do artigo 40, com redação dada pela emenda 41, a aquisição do direito à percepção do abono de permanência se dá com o preenchimento das condições para a aposentadoria e não com o requerimento administrativo. Então, existiam muitas discussões, né, sobre essa questão. O servidor, ele implementava os requisitos e muitas vezes nem o próprio servidor tinha conhecimento desse direito, né, de quando ele se efetivava. Aquilo ficava em start, ficava pausado, né, stand-by, e aí lá na frente o servidor tomava conhecimento, um comentário de um colega, ou assistiu alguma situação jurídica, um advogado, orientado por um advogado, e falava, olha, você tem direito automaticamente, desde a implementação dos requisitos, né? Então, esse servidor fazia o requerimento administrativo para que obtivesse o abono, e muitas vezes era negado, porque esses efeitos financeiros retroativos, porque o ente falava que o servidor não tinha feito o requerimento e, portanto, não teria interesse, digamos assim, interesse jurídico em receber essas verbas retroativas. Mas o judiciário vem e confirma de que os efeitos eles são automáticos, né, desse abono de permanência. Então, a partir do momento que o servidor implementa os requisitos, ele passa a ter direito ao abono. Aqui, até uma situação que é bastante nova e provavelmente a gente vai verificar muitas discussões sobre o tema, é a respeito das novas aposentadorias, né? Agora, a constitucionalização da aposentadoria especial, da aposentadoria do deficiente. Então, por essas questões, o ente tem que estar, digamos assim, muito conhecendo, de fato, todas as modalidades, porque se o servidor passou a implementar, se foi reconhecido posteriormente, ele faz jus a esse benefício desde da data que ele implementou os requisitos. Alguém tem alguma questão referente a essa situação, já vivenciou isso, tem alguma discussão semelhante aí no âmbito das prefeituras ou dos institutos que nos acompanham, que queira expor para a gente debater? Não? Deixa eu fazer uma observação. Na segunda passada, a gente acabou discutindo, né? Nós fizemos uma discussão em cima da situação das averbações. É interessante de que, olha, a hora que o servidor adquire o direito, complementa os requisitos, isso significa de que a vida dele está toda em ordem. Alguém que, principalmente os institutos mais novos, que tem o período anterior de INSS, a Ludenir está pronta para poder aposentar, desde que ela faça a averbação do tempo de INSS ou de outro regime que ela tenha. Tudo bem, de que a hora que fez a averbação hoje. Aí observa que já tem 2 anos que ela teria direito à aposentadoria se quisesse. Só que o poder público, o patrão, o município não tinha conhecimento disso. Então, o direito dela nasce na hora em que o município toma conhecimento disso. Então, não importa que teria atingido os requisitos há 2 anos atrás, mas só foi averbado hoje. Então, a partir de hoje, a partir da data do requerimento para a averbação, é que o direito vai nascer, né? Porque quando o tempo é somente do município, quando o tempo é todo ele do município, o município tem obrigação de saber quando é que o Ludenir sairia para aposentar. Mas quando a Ludenir está trazendo o tempo de fora, a obrigação de trazer o tempo para a averbação é dela. Se ela não traz o tempo para a averbação, o município não tem como saber. Então, a obrigação do município de pagar o abono de permanência nasce
do momento em que os documentos para comprovar o tempo anterior vieram para o RH, vieram para serem averbados. Aí nasce o direito ao abono de permanência. Aí não tem como dizer que, não, já fazem 2 anos, eu tenho 2 anos anteriores, tem retroativo para poder receber de abono de permanência. Aí, nessa situação, não. É por isso que a gente acabou fazendo bem aquela situação na semana passada em relação às averbações. Porque, para o abono de permanência, a averbação precisa estar feita. Se ela não estiver feita, não tem condição de poder definir o marco inicial do abono de permanência. Tranquilo. Ok, doutor, obrigado. Roberto, pode passar, por favor. Doutor, nesse sentido, a importância da averbação também recai no abono de permanência. E aquela tecla que a gente sempre bateu de que você fez um concurso e traz, então, o seu tempo anterior ao seu ingresso, é muito importante. E agora, com a nova lei, agora que os municípios estão adentrando, também a averbação é muito importante. Voltando, né, em averbação, nós estamos tendo muitos casos, né, com esse episódio agora da Covid, onde, na hora da concessão da pensão, se não tem o seu tempo anterior averbado, nós não podemos contar esse tempo fictício para dar o benefício da pensão. Então, quem tem direito, vamos dizer, a 15 anos de pensão, vai ter 4 meses. Então, isso é muito duro da gente estar vendo uma situação dessa. Então, além de estar sendo necessário a averbação para um determinado fim, também para o abono de permanência a gente depara aqui. Então, esse nosso bate-papo aqui, essa nossa interferência, essa nossa levar este conhecimento que a gente tanto preza, hoje ele está muito sendo necessário. Pode continuar, doutor. Vamos lá. Então, só para ressaltar aí para essa situação que a gente já falou, é importante, né, a gente verificar que a incidência automática dos efeitos jurídicos do abono de permanência, a partir da implementação dos requisitos para aposentadoria voluntária, demanda um cuidado especial do RH e do ente público no que tange ao conhecimento das informações funcionais do servidor, né, para fins de se evitar demandas judiciais para concessão e pagamento de valores retroativos. É necessário conhecer também todas as hipóteses e regras de aposentadoria voluntária para verificação caso a caso. Então, servidor em atividade especial, o servidor que contempla regras de transição, o servidor deficiente, cada vez mais vai ter que estar afinado essas informações, esses conceitos, né, para que não hajam demandas no que tange aí a cobrança do abono de permanência. Então, vale observar que o efeito automático só decorre, como o doutor Ademir bem ressaltou aí, esse efeito automático só decorre nos casos em que o ente público tem conhecimento inequívoco do implemento das condições pelo servidor, ou seja, não se aplica às hipóteses que exigem períodos não averbados, né, provenientes de outros períodos. Vamos lá na frente. Responsabilidade pelo abono de permanência. Né? Como eu disse lá no início, o tema ele já é um tanto quanto batido, né? Quase 20 anos aí de abono de permanência, veio lá com 41, né? 18 anos, 17 anos, mas isso ainda tem uma série de discussões, inclusive judiciais, a gente verifica na prática, né? Tem muita gente que exige doente e muitas vezes tem muitas vezes que exige da unidade gestora o abono de permanência, e a gente verifica também que quando o ente vai se defender numa demanda, ele inclusive suscita a responsabilização da unidade gestora pelo pagamento. Então a gente verifica ainda que existem muitas dúvidas com relação a essa responsabilidade. O abono de permanência não é verba, só um pouquinho, Alberto, só para eu voltar ali. O abono de permanência não é verba de caráter previdenciário, portanto, não deve ser atribuído ao respectivo ente, o regime próprio de previdência.
cabendo exclusivamente ao ente público de vinculação do servidor. Agora sim. Obrigado. Artigo 86 da orientação normativa número 2 da Secretaria de Previdência estabelece: o servidor titular de cargo efetivo que tem implementado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no artigo 5º e 67 e optar por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória, né? E aí o parágrafo 4º estabelece, né, ele indica essa responsabilidade do ente, né? O abono de permanência é de responsabilidade do respectivo ente federativo. Será devido a partir do cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício, conforme disposto no caput e no parágrafo 1º, mediante expressa. Aqui nem precisa, na verdade, nem precisaria dessa expressa opção do servidor. O que o judiciário está entendendo é que o servidor não precisa indicar a opção de permanecer em atividade, né? Simples fato de continuar em exercício, né, não requerer um benefício, já indica aí o direito ao abono de permanência. Alguma dúvida nessa situação? Alguém quer fazer algum tipo de comentário? Não? Seguimos, então. Vamos lá. O Antônio Carlos tem uma dúvida. Bom dia. Só para corroborar aí com uma palestra, que aqui em Três Lagoas a gente cumpre a expressa requerimento lá, que você vai permanecer em abono, permanência. Você está entendendo? Aqui é exigido isso. Então porque está na legislação ainda, está no rabicho da lei, né? Eu acho que é por conta disso que o regime próprio entende que tem que cumprir. Certo, mas aí deixa eu só entender como funciona aí, Antônio. O ente tem as informações do servidor e, a partir da implementação dos requisitos para aposentadoria, o próprio ente questiona ao servidor, fala: olha, você adquiriu o direito à aposentadoria, você vai continuar ou você vai aposentar? É isso que funciona? Aí o servidor apresenta a manifestação dele a respeito? É dessa forma. Ah, sim. Então, o que a gente verifica aí que é mais uma questão de cuidado, né? Uma situação para evitar, né, não deixar nenhum tipo de ponta solta, falando: olha, inclusive, eu sei que o servidor implementou os requisitos e eu questionei a ele essa possibilidade, né? E ele trouxe a informação de que ele vai permanecer ou vai sair. Na verdade, eu acho que aí vocês estão bem à frente, inclusive, porque isso demonstra que vocês já conhecem, né, já estão de posse efetiva das informações do servidor e estão cuidando da questão com muita segurança, até para não deixar nenhum tipo de problema lá na frente. Então, implementou os requisitos, o servidor é questionado, mas ainda que ele não fosse questionado, isso não evitaria, né, não excluiria o direito ao abono de permanência. Eu acho que tem uma outra questão pelo chat. Eu não sei se é isso mesmo, Tônio. Não, é isso mesmo aqui. Então, por zelo, por cuidado aqui do presidente da diretoria executiva do Três Lagoas Previdência, acredito, né? Certo. Mas pode ser se algum escapar, porque isso depende muito do cadastro, né? Que está lá no regime próprio, inclusive, né? Tem que estar muito bem feito. Inclusive, vai ter novamente uma outra etapa aqui em Três Lagoas, um novo recadastramento, nós já estamos sabendo, para que, se não tiver bem essas informações certinhas, pode passar algum caso, né? E aí entrar naquela possibilidade anterior que o senhor falou aí, até do retroativo. Né? Sim, que ótimo. E só para agora, você colocou uma situação, só para eu entender também, quem faz esse questionamento é a unidade gestora, o regime próprio de previdência, não o ente municipal. Não é o RH do município que faz esse questionamento.
Bom, o que eu vejo aqui é o regime próprio mesmo, pelas Lagoas de Previdência que questiona, né? Certo, certo. Se quer permanecer trabalhando ou não, quer ter direito ao abono de permanência ou não. Certo, certo. Então, assim, na verdade, há um desdobramento aí do que uma atuação do regime próprio, né, da unidade gestora, mas só para a gente lembrar que a responsabilidade é toda do ente municipal, né? Então, se o ente municipal já fez essa análise e já repassou essa informação para a unidade gestora, ótimo, né? Mas quem deveria verificar essa situação a princípio seria o ente municipal. A gente, como não é um benefício previdenciário, não deveria estar sendo analisado pela unidade gestora, pelo regime próprio, sim pelo RH do ente. Ok? Acho que tem uma questão pelo chat, né? Deixa eu ver se eu... Tem uma questão da Maíra. A Maíra está perguntando, João, se o abono de permanência será concedido automaticamente, mesmo se se no estatuto estiver pedindo requerimento. Maíra, a situação é a seguinte: a Constituição dá o direito, diz que o reconhecimento do direito é automático. O que o estatuto diz ou deixou de dizer não muda a Constituição. Então, independente de requerimento, a responsabilidade é do ente federativo, é do município, independente de requerimento. Não precisa requerimento, não. Requerimento é mera formalidade que acaba completou os requisitos, a obrigação seria do patrão, seria do município, completou os requisitos, Maíra completou dia 10 de janeiro, completou os requisitos. A partir de janeiro, ela já está recebendo o abono de permanência e ponto e basta. Né? Não tem necessidade de requerimento, não. Ok, seguimos aqui. Eu trouxe aqui também jurisprudências recentes, né, entendimentos recentes aqui do nosso tribunal a respeito da legitimidade, né, para o pagamento do abono de permanência. Então, é uma ação... Pode fazer seu questionamento. Calma. Bom dia. Aqui em Aparecida, o abono permanência é concedido assim que o Instituto de Previdência próprio faz o cálculo lá e vê que a pessoa está apta. A diretora lá me manda um papel falando que pode ser concedido o abono a partir dessa data. E aí, aqui, automaticamente, a gente, por protocolo, faz um requerimento do servidor, eu faço uma certidão e a gente já faz a portaria concedendo o abono. Só que quem fala para mim se a pessoa está apta para receber o abono ou não é o Instituto de Previdência, que eu fico esperando o papel ela me mandar. Está correto? É assim mesmo? Deixa eu responder, João. Está correto? Coisa nenhuma, não. O Instituto de Previdência está sendo abelhudo aí, fazendo coisa que o RH tem que fazer. Não é coisa do Instituto de Previdência fazer, não. A responsabilidade do abono de permanência é do RH, é do ente federativo. O Instituto de Previdência não tem que se envolver nisso de forma alguma. Não deveria. Tá? Você está sem microfone, Salma. O Instituto, ele fala que a pessoa está apta a aposentar, né? Ele que faz o cálculo lá, a pessoa está apta. O RH tem que saber disso. O RH que tem que fazer esse cálculo e saber se está ou não está. Até porque o Instituto pode te passar uma informação que não seja correta e você concedeu o benefício, a responsabilidade de conceder realmente o abono de permanência é do município. Se você está se louvando numa informação externa, numa informação do Instituto para poder conceder. Não é por aí. O Instituto não tem nenhuma responsabilidade e se o Instituto pisar na bola, digamos assim, se o Instituto acabar não dando a informação correta, se equivocar lá, você vai estar concedendo, estou dizendo, o RH vai estar concedendo um benefício que não era de direito, a responsabilidade não é nada do Instituto, não, vai ser de quem concedeu. Tá?
A Cris tinha levantado a mão. Fala, Cris. Acho que ela está sem... Ela mandou aqui, acho que está sem microfone, sem... A Cris, a gente entende a situação lá. A Cris diz que ela faz isso para poder facilitar. Não, é incumbência do RH, o RH precisa se estruturar para poder fazer isso. A responsabilidade é de lá, né? É aquela história, o Instituto não tem que comprar a obrigação de outro, não. Senão, é aquela história de, hoje eu faço, amanhã, hoje eu faço para poder facilitar. Amanhã parece que a obrigação é minha de fazer. E se acontecer qualquer coisa que não atenda totalmente à legislação nesse sentido, a responsabilidade é de quem concedeu, a responsabilidade é do município. Por tabela, a responsabilidade é do RH. O RH teria a obrigação de ter toda essa situação, de ter a vida funcional do servidor, toda ela bem detalhada. Essa responsabilidade é do RH, não é do Instituto de Previdência em relação ao abono de permanência. Vamos lá, Carlos, abre o seu microfone. Bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Consegue me ouvir? Está um pouquinho baixo, Carlos. Está fechado o microfone, Carlos. Fechou de novo. Teu microfone está fechado, Carlos. Tá, você está sem microfone, Carlos. A gente não está te ouvindo. Acho que ele está mandando no... Olha só, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Escuta, tem como mandar aí uma relação, uma matriz de responsabilidade, porque assim nós não oneramos, entendeu? Porque até então, como era feito, nós pensávamos que era até mesmo obrigação, olha só. Mas eu particularmente, eu gostaria muito de saber quais são as prerrogativas que são incumbências do RH para que nós não possamos onerar, né, a Cris ou outros departamentos aí em relação a essa aposentadoria. É possível isso, doutor? A disposição do abono de permanência, ela vem direto da Constituição, tá? Direto ali. Se a gente observa, né? Nós temos aí do Tribunal de Contas, nós temos o parecer C04/2009, que é a discussão, me parece que a Defensoria Pública ou o Ministério Público que fez essa consulta ao Tribunal de Contas, que reforça bem essa situação. O Tribunal de Contas da União também tem alguns julgados que demonstram bem esta situação. Esse julgado que está na tela, que o doutor João está mostrando aí também, deixa bem claro essa situação, que a responsabilidade não é da unidade gestora, a responsabilidade é realmente do ente pagador. É ali que tem a responsabilidade disso. E não independe de requerimento do servidor. A dificuldade que a gente tem realmente é de que o RH, ao longo do tempo, então, a cultura é de que o RH se preocupou sempre, a preocupação do RH foi realizar a folha de pagamento e pronto, né? Ficou nesse sentido. O arquivo da vida funcional não tem, o RH não tem isso de forma sistematizada, deveria ter. No momento em que o servidor adquire o direito, o RH deveria ter lá um alerta, da mesma forma da aposentadoria compulsória, deveria ter lá no sistema um alerta. Os fornecedores do sistema de RH não se preocuparam com isso.
Então, essas situações a gente precisa ir ajustando, né? Fala, Cristiane. As regras que geram abono de permanência, o doutor João vai estar, estão chegando nelas, tá? A gente vai estar falando sobre isso ainda em seguida. Tranquilo? Eu acho que o Carlos tinha uma outra coisa a acrescentar, doutor. Eu ouvi ele aqui no fundo. Não, acho que o Carlos, a pergunta dele já... Eu acho que eu escuto ele falando, ele está bem baixinho, doutor. O som do Carlos está baixo. Eu estou com um sério problema com o microfone. Olha só, a questão é que agora que nós estamos conversando, né, está ficando mais claro algumas atribuições. E aquilo que me preocupa é, às vezes, a gente esquecer algo, né? Eu gostaria muito eu penso que vai ser muito proveitoso, a gente poder separar mesmo aquilo que nós precisamos, aquilo que nós temos que fazer para que a gente possa cumprir aquilo que deve ser feito. Realmente, Cris, é isso aí. Creio que talvez a dúvida seja quais as regras que geram o direito para a concessão do abono. Exatamente, as regras, né? Quem faz isso, quem faz aquilo, porque até então nós sabemos, né, infelizmente, era tratado como que, esse faz... fulano de tal faz isso, fulano de tal faz aquilo, e a gente vai tocando, e às vezes acaba que sendo por obrigação de uma pessoa fazer o que não é de ser feito. Realmente, quais são as regras? Eu gostaria que ao longo desse nosso treinamento, ao longo dessa nossa live, ficasse um pouco mais claro isso, para que a gente não possa cometer erros e até mesmo atribuir alguma obrigação a quem não tem. Né? Era essa a minha dúvida. Tranquilo. Com a sua fala, Carlos, a gente já vê, eu já tenho que o objetivo dessa nossa conversa foi atingido, de que é provocar esse bate-papo e o crescimento de todo mundo, né? Ninguém quer, não, apontar dedo para cá nem para lá, não. A gente quer caminhar e o conhecimento é crescente. É assim que a gente vai vendo como é que as coisas vão acontecer, tá? Ok? Só para lembrar aí, doutor, que a gente vai disponibilizar no material aquele manual de concessão, né, que também deve ser de conhecimento do RH para evitar esse tipo de controvérsia com relação aos requisitos, né? Só para incluir aqui essa situação da legitimidade, né, da responsabilidade, esse julgado recente aqui do tribunal, né? Vou ali na parte em destaque. O pagamento do abono de permanência ao autor, servidor municipal, não é de responsabilidade do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande, mas sim dos órgãos ou entidades de lotação desse, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a legitimidade passiva do Instituto de Previdência de Campo Grande. Pode passar, por favor. Mais um julgado aí também, recente agora de 2021, né, preliminar de legitimidade em relação ao abono de permanência, responsabilidade do ente municipal e não do Instituto de Previdência. Preliminar acolhida. O abono de permanência... Aí, ó, esse, só pro Carlos, esse é de Aparecida do Taboado. Esse julgado é de Aparecida do Taboado. Sim, coincidentemente, né? O abono de permanência não é uma parcela paga... O abono de permanência é uma parcela paga ao servidor público que já cumpriu todos os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária, mas que opta por permanecer em atividade, sendo que o seu pagamento deve ser efetuado pelo órgão ou entidade ao qual se encontra vinculado e não ao Instituto Previdenciário. Ok? Seguimos? Pode passar, Alberto, por favor. Bom, aqui tem nós trouxemos até um parecer recente, né, do Tribunal de Contas a respeito da possibilidade de pagamento extrajudicial, né, de valores em atraso. Né? Ali no quesito 2, ali em cima, né, a administração pública pode efetuar o pagamento dos abonos de permanência pretéritos não atingidos pela prescrição quinquenal por meio de acordo extrajudicial. Quais seriam eventuais limitações e a necessidade de submissão ao regime de precatórios?
Ali embaixo, eu deixei em destaque ali, o Estado tem o dever constitucional de assumir integralmente o pagamento da contribuição previdenciária ao servidor, né? E as limitações seriam a ausência de tempo de serviço suficiente para a sua concessão e a prescrição. Diante do requerimento do interessado, né, seja de ofício ou requerimento, ou de ofício, deve-se instaurar o processo administrativo para apurar o montante devido ao servidor, para em seguida adotar as medidas necessárias para o pagamento, independente de inscrição no regime de precatórios. Então, é possível, inclusive, né, que o ente, uma vez demandado por valores retroativos, se o servidor vier a fazer esse requerimento na esfera administrativa, é possível que ele faça o pagamento, inclusive, desses valores pretéritos. Ok? Alguma colocação, doutor? Não, tranquilo. Eu tenho aqui uma colocação, doutor. Pois não? Nesse sentido, a gente vê que o abono de permanência, ele é recebido também, vamos dizer assim, após a aposentadoria. E aí fica aquela dúvida, o que eu vou receber? Eu não requeri, muito embora eu não tenha essa necessidade, conforme já se passou aqui. E o que eu vou receber? Qual é o meu direito? O que né, eu tenho de recebimento? São as minhas contribuições feitas, entre aspas, indevidamente no tempo que, dependendo da minha regra aposentatória, eu tenho o direito de receber as minhas contribuições feitas. Então, o abono de permanência é nesse sentido. São os valores que eu não mais precisava pagar de contribuições e eu estava pagando. Estavam descontando do meu olerite, da minha remuneração. Não, só reafirmando a situação. Não é que eu não deveria pagar, não. O abono de permanência eu tenho obrigação de pagar, mas o meu patrão tem obrigação de me devolver. Então, concedida a aposentadoria, e é um outro aspecto importante, que muitas vezes acontece das pessoas atingiu o tempo de contribuição, mas não tem idade ainda. Então, nasceu o direito ao abono de permanência no momento em que eu atingir todos os requisitos. É aquilo que a gente diz, eu posso pegar o boné e ir para casa, que eu posso realmente sair. Então, que muitas vezes tem gente que atinge a idade e não tem o tempo, ou vice-versa. É preciso de que, no momento em que eu atingir todos os requisitos, atingir idade e tempo de contribuição, todos os requisitos para poder sair de abono, para poder sair aposentado. Ali nasce o direito ao abono de permanência, né? Que é a devolução pelo patrão daquilo que eu paguei para o Instituto de Previdência. Então, são duas, se observa, são duas relações. Eu, com o Instituto de Previdência, continuo tendo obrigação de pagar, porque estou trabalhando e recebendo. O meu patrão passou a ter a obrigação de me devolver o valor que eu estou pagando para o Instituto de Previdência, por eu já ter adquirido todos os requisitos para aposentação e permaneci trabalhando, né? Então, essa situação é interessante de que se observa. Exatamente. Obrigado pelo complemento que estaria sendo seguido por mim. Obrigada. Vai, João. João. Por favor, Alberto, pode passar. Então, como eu disse lá no início, recentemente, né, a emenda 103, ela trouxe alterações consideráveis com relação a essa questão do abono de permanência, né? Trouxe alterações significativas em relação às regras de benefício aplicadas no âmbito de cada ente e, consequentemente, haverá possíveis reflexos no abono de permanência. Quando eu disse lá, agora, né, como houve uma flexibilização, a possível flexibilização de regras de benefício em cada ente, né, cada vez mais o RH vai ter que estar por dentro da legislação que regulamenta os benefícios para os seus servidores, para que tenha conhecimento também
do direito ao abono de permanência. Pode passar, Alberto. Tem um questionamento da Edna tem um questionamento ali no chat. Viu lá? Sim. Eu entendo que sim. Eu entendo que se, por mais que a 173 tenha suspendido algumas verbas, eu entendo que é possível o pagamento, sim, se o servidor implementou os requisitos para aposentadoria nesse momento, nada obsta que ele venha receber essas parcelas ainda que retroativamente. Eu não sei se o doutor Ademir ou qualquer outra pessoa tenha uma posição diversa da minha, mas eu entendo que sim. Inclusive, judicialmente, eu acredito que seria muito viável a concessão desse direito. Mas se o doutor quiser complementar. Então, eu compartilho desse mesmo entendimento. O abono de permanência não tá incluso naquelas restrições ali que seria proibitivo receber durante esse ano, não. O abono de permanência pode ser pago durante esse ano, sim. Então, vamos lá. A nova redação, né? Pode falar. Alguém tem alguma colocação? Não? Não. Então, vamos lá. O parágrafo 19 do artigo 40 passou a ter a seguinte redação com a emenda 103, né? Observados os critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária até completar a idade para a aposentadoria compulsória. Então, quando a gente verifica, quando a gente analisa essa nova redação constitucional, né, a análise do referido comando constitucional revela que os critérios para a concessão e até mesmo a manutenção ou não do abono de permanência poderá ser disposta em lei do respectivo ente. Né? Então, antes a redação era: o servidor que implementou os requisitos para a aposentadoria voluntária fará jus ao abono de permanência no valor da sua contribuição previdenciária. Não era flexibilizado, não tinha nenhum tipo de possibilidade de se discutir essa importância. Né? Agora, a nova redação poderá fazer jus ao abono de permanência. Então, o que acontece? A lei do ente federativo, o município, o estado, a União, poderá, né, inclusive, suspender, cassar o abono de permanência dali para frente, né, ou poderá estabelecer critérios escalonados, a metade, implementou os requisitos para aposentadoria, vai receber a metade do valor que seria descontado, né? Então, isso ficou bastante flexibilizado e vai ser disposto na lei de cada ente. Ok? Essa situação, gente, para quem, nas revisões de lei, né, a gente já tem recomendado, duas coisas que a gente tem recomendado que não se altere, né? Seria a contribuição do inativo a partir do teto, de que passou também a ser flexibilizado, que pode ser a partir de um salário mínimo, que a lei local é que vai definir isso, não mais na Constituição, valendo para todo mundo. Assim também o abono de permanência. O abono de permanência que era constitucional no valor da contribuição previdenciária, agora, com a reforma, o ente federativo, o município, pode estabelecer regras diferenciadas. O abono de permanência será só 80% do que recolheu de contribuição previdenciária. O abono de permanência será só de 10%. Pode fixar o valor do abono de permanência. No máximo, ele não pode ser além do total da contribuição previdenciária. Mas de 0 a 100, ele pode ser flexibilizado na lei local. A gente tem recomendado que não mexa-se nisso, mas pode, não está proibido, não. Da mesma forma, né, os critérios, o abono de permanência, ainda antes da emenda, até completar a idade da aposentadoria compulsória.
Agora, eu posso estabelecer, olha, aqui no meu município, o abono de permanência será de tal percentual da contribuição e durante 2 anos. Daqui 2 anos, se você não se aposentar, problema seu, não recebe mais abono de permanência. A lei local vai definir isso. Então, a gente vai ter abono de permanência das mais diversas modalidades. A gente tem recomendado de que abono de permanência permaneça a mesma regra. A gente tem feito essa recomendação, né? Nesse sentido é que a gente tem recomendado. Mas que pode ser diferente? Pode, né? Tem uma... o Modesto está fazendo uma fala lá de que mais uma bomba para o servidor, né? Mais uma granada aí. Três Lagoas não fez essa opção, não, viu, Modesto? Três Lagoas permanece o valor da contribuição previdenciária. A legislação de Três Lagoas já está alterada e o abono de permanência permanece da mesma forma. Alguma dúvida com relação a essa situação? Então, seguimos. Por favor, Alberto. Eu trouxe até como essa flexibilização, essa questão ainda ela é bastante recente, né? Até não existem ainda discussões judiciais a respeito dessa possibilidade. Eu trouxe aqui uma posição doutrinária a respeito dessa questão de ser possível, inclusive, a extinção do abono de permanência, dependendo da lei de cada ente. Pois bem, como bem frisado na exposição de motivos, permitiu-se aos entes federativos que estabeleçam condições para a continuidade de seu pagamento até o limite da contribuição do servidor para o regime próprio. Até que isso ocorra, será devido ao abono de permanência equivalente ao da contribuição individual. Ou seja, quem não alterou a lei, né, e vai ser mantido a disposição anterior. O abono, assim, deixa de ser obrigatório, abrindo-se a oportunidade de que cada ente da federação que tem RPPS conceda ou não essa vantagem. Ok? Então, desde que haja regulamentação na lei local, é possível a fixação de critérios diferenciados para a concessão do abono de permanência. Enquanto não houver regulamentação, continuam valendo as regras atuais. Tudo bem? Pode passar, Alberto. Acho que a gente está encerrando. Bom, gente, era isso. Eu espero que a exposição tenha contribuído para esclarecer alguns pontos obscuros aí, entendimento, né? E fico à disposição, se alguém tiver algum tipo de questionamento para a gente encerrar, agora é a hora. João, havia um questionamento ainda aí em pendência de que quais são as regras, quais são as aposentadorias que geram direito ao abono de permanência. Então, se a gente pega o artigo 19, o parágrafo 19 da emenda constitucional 41, o texto lá deixa bem claro de que assim que atingiu o direito à aposentadoria, a uma aposentadoria voluntária. Aí nós temos a situação que gerava dúvida de que a emenda 41 é de 2003, a emenda 47 é de 2005, né? A emenda 47 é de 2005. E as regras da emenda 47, elas não estavam previstas, e nem tinha como, né? Está prevista lá há 3 anos atrás. Então, não estavam previstas. Mas as regras de aposentação, pelo parágrafo 3º, artigo 3º da emenda 47, também geram direito ao abono de permanência. Então, nós vamos ter direito ao abono de permanência na aposentadoria pelo artigo 40, no capítulo do artigo 40, aquela uma de que, antes da vigência da emenda 103, o homem, 60 anos de idade e 35 de contribuição, a mulher, 55 anos de idade e 30 anos de contribuição,
os professores com a redução de 5 anos, tranquilo. Outra regra base, o artigo 6º da emenda 41, de que é aquele que dá direito de sair ainda com paridade e integralidade, né? Também as mesmas regras, 60 anos e 35 de contribuição, 55 e 30 para as mulheres, com a redução para os professores, e da emenda 47. Da emenda 47, nós teríamos na emenda 47 a redução de um ano de idade para um ano a mais de contribuição. Então, o piso de saída ali seria 60 anos para os homens, com 35 anos de contribuição. Com 36 anos de contribuição, poderia sair com 59 e assim sucessivamente. Então, basicamente, essas regras são as regras mais usuais para a concessão do abono de permanência. Existem outras regras de transição que também dariam direito ao abono de permanência, sem contarmos com as regras da emenda 103, de que hoje praticamente não se aplica mais, que seriam aquelas regras lá de 41 com pedágio significativo. Né? Então, hoje, praticamente, todo mundo que chegaria ao direito a uma regra de aposentação do artigo 2º da 41, esse grupo já se exauriu. Então, a gente vai estar encaminhando para todo mundo, de novo, aquele resumo das regras de aposentação antes da 103, que isso serviria para todo mundo que ainda não fez alteração na legislação. Quem já fez alteração na legislação, esse resumo também serve para verificar a questão do direito adquirido. Nova Alvorada, a lei nova entrou em vigor em agosto de 2020. Tudo bem, até agosto de 2020 vale as regras antigas. Depois de agosto de 2020 é que são regras novas. Então, tem gente que pode ter adquirido o direito antes de agosto de 2020, valem aquelas regras. Então, a gente vai estar encaminhando isso para poder estar vendo com clareza essa situação. O que a gente gostaria é de que a gente sabe que botamos caraminhola na cabeça de bastante gente aí, tem bastante gente com essa preocupação. Se necessário, nos mande um feedback da conversa, as dúvidas que ainda persistem, deem uma olhada no material que vocês vão estar recebendo e nos deem um retorno, que a gente ficaria mais fácil a gente voltar a fazer de novo uma conversa depois que vocês já deram uma olhada no material. Né? A gente vai discutir isso de novo. O que a gente quer, aqui ninguém está com queda de braço, não. O que a gente quer é de que todo mundo aprenda, né? Existe uma coisa de que é aquela situação, o conhecimento é aquilo que quanto mais se divide, na verdade, ele mais se multiplica, né? Jamais o conhecimento, quando se transmite, ele diminui de quem transmite e ele não vai acrescer nada a quem recebe. Então, o conhecimento é realmente para ser compartido e, dessa forma, ele vai se multiplicar. O que a gente quer é de que todo mundo tenha segurança para poder fazer o seu trabalho dentro da legalidade, de maneira que ninguém tenha problema no futuro, né? De que a discussão de ser cobrado, olha, mas fulano já tinha abono de permanência há 1 ano e você não tomou as providências para isso. Então, o RH precisa ficar atento a isso para não ser responsabilizado, né? De que, na hora em que eu tiver que pagar abono de permanência de 2 anos retroativos, o valor do abono, o valor nominal, tranquilamente que era devido, teria que se pagar mesmo. Mas a correção monetária, os juros em cima disso, o Tribunal de Contas pode entender de que isto o município está pagando por inoperância de quem devia ter tomado providência naquele momento exato e querer atribuir isso como responsabilidade pessoal. Não vai acontecer nunca? Gente, a gente não pode ficar nessa uma de fazer e esperar que não vai acontecer nunca. Pode acabar acontecendo, sim, como responsabilidade pessoal de quem deveria tomar essa providência no momento, né? A gente está aí à disposição para isso, né?
É interessante que a gente tenha esse marco bem definido. A responsabilidade pela concessão é realmente da gestão de pessoal. A gestão de pessoal é que tem essa responsabilidade. Não é da unidade gestora. A unidade gestora pode dar subsídio? Pode, mas não é obrigação da unidade gestora. A unidade gestora também precisa ter consciência disso, de que, olha, na hora que eu começo a assumir responsabilidade que não é minha, posso ser solidário em eventuais responsabilidades lá na frente também. Então, é preciso de que a gente trabalhemos juntos, mas cada um com a sua responsabilidade. Certo? Alguma coisa a mais? Então, se ninguém tem nada mais, a gente agradece a presença de todos e que tenhamos todos uma boa semana, né? O Ayrton acordou, pô, o Ayrton acordou. Lá em Carapó, o dia amanhece mais tarde. O dia amanhece mais tarde. O Ayrton acabou acordando. Muito obrigado a todos e a gente está aí à disposição. Doutora Regina, alguma observação? Queria mais feedback do pessoal, né? Mas, se nada tem a declarar, declaramos encerrado o nosso dia, que foi muito proveitoso, né? E se não fosse participação de vocês, não estaríamos aqui. Lembrando que amanhã nós não teremos a nossa atividade, por motivos extras, mas na próxima terça-feira já encaminharemos os convites, né? Não, na próxima terça-feira tem o evento de... verdade. Então, na semana que vem... Na segunda-feira, semana que vem, a gente tem uma live, uma atividade pela OAB, pela Comissão de Regimes Próprios. A inscrição está aberta no site da OAB, da ESA, né? Da Escola Superior da Advocacia. Quem vai fazer a apresentação é a equipe da Comissão de Regime Próprio, que tem sob a minha presidência, né? E vão estar participando a minha equipe, vai estar participando o doutor Vitor também. A gente vai estar nessa atividade na segunda-feira. De manhã também, das 8 ao meio-dia, com certificado de 4 horas. Fala, Ayrton. Bom dia a todos, bom dia, doutor. Bom dia. Eu estava aqui fechado, mas estava ouvindo tudo. Então tá bom, tranquilo. A semana que vem também a DIB vai estar fazendo ali uma atividade de compensação, né? Isso, por isso a gente suspendeu a atividade na semana que vem. Isso, E esperamos que todos participem. Tranquilo? Tranquilo. Até mais. Tchau. Tchau, então. Lembrando que nosso evento está no YouTube. Opa, lembrando para quem ainda está escutando que